Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Bom, senhores, é o seguinte, temporada 2025 de Fórmula 1 acabou, né? E aí, como se tem se tornado uma praxe de minha parte, eu sempre faço o que eu achei, né? Fiz isso ano passado e vou fazer novamente esse ano e vou fazer até onde eu me entender por gente de que vou fazer vídeos sobre Fórmula 1, né? E eu vou, logicamente, nesse vídeo aqui falar da despedida da Fórmula 1 dessa temporada, despedida de 2025, do que eu achei das corridas e também das despedidas das últimas coisas que aconteceram na Fórmula 1 esse ano de 2025. Né? Teve muitas coisas, né? E eu vou falar tudo nesse vídeo, né? Vou fazer também vídeo do que eu achei de cada equipe, de cada piloto e nessas coisas todas, né? E vou falar o que eu achei, tá? De todos, vou fazendo rotineiramente e tudo, né? Pode ser que eu faça até hoje, né? Eu sou muito assim, de certos momentos sinto mais inspirado a falar e tal, né? Então a gente é meio desse naipe, né? Bom, vamos falar sobre 2025 em termos de corridas, né? Senhores, eu tenho a dizer a vocês que falar deste ano é falar nada mais, nada menos, e simplesmente também, né, por que não, falar do último ano desse regulamento de efeito solo, né? Que para mim começou-se lá em 2022 com uma grande expectativa em cima, né? Mas assim como praticamente todos os regulamentos, todos, quase sem exceção, terminaram de uma maneira ruim, né? Por quê? Porque as equipes foram se aprofundando, as equipes foram sabendo o que era o efeito solo, né? Ou seja, se houver efeito solo na Fórmula 1 no futuro, e tiver alguém que esteve neste período, já é uma experiência a mais, a pessoa já vai ter experiência do que foi a Fórmula 1 do efeito solo, né? Não sei se vocês entenderam bem o que eu quero dizer, mas é o fim do efeito solo na Fórmula 1, né? Serão carros diferentes, serão carros em 2026 com muito mais eletrônica, né? Vai ser uns 50-50 ali, né? Eu vou tentar fazer um vídeo mais específico, porque essa área técnica eu não tenho medo nenhum de admitir aqui que não é muito meu forte, né? Mas eu pretendo sim fazer um vídeo tudo certinho a vocês, né? Porque acho que é uma área muito mais complexa do que simplesmente falar daqui em vídeo, né? E acho que no que eu quero dizer de tudo isso é o seguinte, né? A Fórmula 1 é o seguinte: quanto mais as equipes sabem de um determinado regulamento, pior é a corrida. Pior é a corrida. Porque a Fórmula 1, ela se baseia simplesmente das equipes fazerem o melhor que elas puderem para manter o carro delas mais rápido, mais grudado na pista, mais estável, né? A não ser que seja na Ferrari, né? Onde você vai degringolando com o passar dos anos, né? Onde você parece que você está lidando cada vez com gente que aprende menos sobre o carro, né? Como foi a Ferrari esse ano, e a gente vai falar mais especificamente da Ferrari quando chegar a vídeo de falar sobre a Ferrari, né? Então, a não ser que você seja um membro da Ferrari, você vai sabendo cada vez mais do seu carro, e aí, consequentemente, você vai gerando ele mais aerodinâmica e vai deixando cada vez mais o ar sujo. E eu falo muito isso porque o ar sujo da Fórmula 1 em 2025 é o equivalente à Fórmula 1 de 2021, né? Então, ou seja, este efeito solo foi criado justamente para acabar com o ar sujo, para gerar carros mais próximos entre si, e acabou ceifado, né, assim, com o fim desse regulamento, como se nada tivesse acontecido, né? E isso foi algo avisado, né, por algumas cabeças na Fórmula 1. Só que isso foi ignorado pela própria Fórmula 1. A Fórmula 1 deixou comer solto sobre isso, né? E acho que isso trouxe fatores consequentes ao que a gente viu em 2025, né?
corridas completamente arrastadas. Mesmo com DRS, as corridas eram abomináveis, não se tinha tantas ultrapassagens assim, né? E aí, acho que isso se refletiu muito em diversas corridas dessa temporada, uma exceção ou outra. Não se teve uma corrida nessa temporada aonde eu falei, aonde eu tive alguma emoção muito boa, né? Principalmente no que diz respeito à emoção, né? Eu acho que o simples fato de termos sábados mais impressionantes e largadas mais arriscadas, né? Ou seja, né, a largada era o primordial, né, de uma corrida. Não interessasse se a corrida era de 40 voltas, 50 voltas, 60 voltas, 70 voltas, sempre a largada era o fator primordial para dizer se a corrida iria ser boa ou não. E isso diz muito esse ano de 2025. Então, senhores, o ano de 2025 é, na minha visão, um dos piores anos que eu já vi de Fórmula 1 em termos de corrida, né? Esse ano nós tivemos uma gangorra no quesito de qualidade e de emoção. Tivemos o lado mais baixo da gangorra, né? Porque a gangorra é isso aqui. Este lado da gangorra são a qualidade das corridas como um todo. São a qualidade que eu já disse quais que foram os principais defeitos dessa temporada. O lado de cima dessa temporada, e se a gente quiser generalizar para outras temporadas também, foram as qualificações. As qualificações nunca tivemos por tantas vezes um grid tão aproximado, né? E é lamentável, porque neste quesito de volta lançada, acho que talvez foram os anos onde uma equipe ruim mais esteve próxima de uma equipe de topo, né? Porque eu acompanho Fórmula 1 já faz muitos anos e eu sou de uma geração onde a diferença proeminente do primeiro colocado ao último era quase 2 a 3 segundos. Na verdade, não tão exagerado assim, né? Mas eu diria que os anos 2000 ali era algo do tipo, tá? Era algo ali de 2,5 segundos de diferença do melhor carro para o pior carro, né? Então os qualis desse ano foram muito mais embaraçados, né? E se esperava-se que com isso se refletisse nas corridas no domingo. E aí leva para a minha crítica, que foi essa temporada de 2025, leva a minha crítica do que foi esse ar sujo que eu tanto menciono da era do efeito solo, porque a gente via corridas abomináveis. Corridas que eram decididas basicamente nos pitstops, tais como foi há muitos anos atrás, nos anos 2000. Então, gente, eu tenho muito a dizer em quesito de decepção em 2025. O lado alto da gangorra foi o lado do campeonato. O lado do campeonato, onde a dona McLaren fez o favor de colocar o Verstappen nessa disputa que jamais era imaginado até metade da temporada, né? Eu vou falar mais detalhadamente da Ferrari, quer dizer, da McLaren, quando chegar a vez da McLaren, mas é justo dizer que a disputa Verstappen, Norris e Piastri só aconteceu porque a McLaren quis que isso acontecesse. Claro que também tem o mérito do Verstappen também, né, um piloto excepcional e tudo mais, essas coisas todas, mas eu diria que o grande responsável por termos uma disputa tripla até o último GP do campeonato foi a McLaren. A McLaren que tomou decisões ridículas no finalzinho do ano. Eu tava revendo o vídeo que eu fiz na metade da temporada e eu elogiando a McLaren, né? E aquela história, já viu aquela situação assim que você nunca pode elogiar alguém que é incompetente quando ela está tendo sinais de competência? É isso, né? Você elogia e aí não demora muito, a incompetência volta à tona, né? E acho que a McLaren, mais uma vez, não soube lidar com a grandeza que ela é, com o carro, com os seus pilotos e tudo, né? E o Lando Norris mereceu o título, né? Inclusive, eu tenho a dizer sobre isso o quê? Né? Sobre o campeonato, né? Sobre o campeonato, assim, sobre o campeão Lando Norris, né?
Vamos falar bem brevemente dele aqui. Ele foi muito criticado, né? Ele foi muito criticado, né? Porque, que ele não merecia ganhar, que o Verstappen que merecia ganhar. Mas, gente, é igual eu falo pra vocês. Eu acho que as pessoas... tem muitos fatores que levam a essa consideração. Primeiramente é o reiterismo em cima do Lando Norris. Que vamos falar a realidade. O Lando Norris deu... como é que fala que é ditado, né? Deu pano pra manga, né? Alguma coisa assim, né? Mas enfim, o Norris deu diálogo para esse reiterismo, né? Dizendo certas bobagens, dizendo, né, que não considerava um título da Fórmula 1 que não considerava, ele falou isso na metade do ano, tá? Que não considerava um título a superioridade e tudo mais, essas coisas todas, né? Então veio um certo reiterismo, né? Veio muito essa questão também do reiterismo com a McLaren, né? Justamente por essas regras papaias malditas aí né, que sinceramente é uma lástima a gente tem que ver isso da McLaren, né? Mas eu acho que, independente dos fatores, foi um campeonato interessante, porque a gente teve por quase toda a temporada a imprevisibilidade de quem poderia ser o campeão. A gente imaginou em um certo momento que o Piastri seria o campeão, né, como ele descreveu, como eu descrevo que foi a metade inicial da temporada. Eu passei a duvidar do Lando Norris, né, da capacidade do Lando Norris de ser campeão, justamente pela metade inicial dessa temporada. E eu passei a colocar o Lando Norris como principal favorito depois do que ele fez na metade final, né, que ele fez para merecer, né. E também a gente passou a considerar o Verstappen na conversa, pelo piloto excepcional que ele é, mesmo não tendo melhor equipamento, ele foi lá, se sobressaiu a isso aí e conseguiu gerar o campeonato, um dos campeonatos mais equilibrados da sua história, né? E depois de 2010, né, onde teve a disputa Webber, Alonso, Vettel e Hamilton, salvo engano, né? O Hamilton eu não me lembro, porque o Hamilton ele estava praticamente fora da conquista, mas ele ainda era um candidato em 2010, né? Ia negar o título, só que ele não tinha a menor chance, tá? Ele precisava que todo mundo abandonasse, né? Mas enfim. Mas o grande fator é que se colocava-se uma expectativa que o Verstappen também iria ganhar, né? Até, como eu já disse, por quão excepcional é o Verstappen, né? Então tem este fator a se considerar, né? Então foi uma disputa tripla, né? Mas a última corrida é reflexo do que foi a temporada como um todo, né? Previsível, sem emoção e tudo mais, né? Onde o Lando Norris não precisou fazer nada, assim, nada milagroso, né? Assim, em termos de posição, né? Mas muito embora eu digo que foi a melhor corrida que eu vi do Lando Norris na questão de postura dele, né? De que ele foi lá, ultrapassou quem tinha que ultrapassar, não foi omisso, né, em nenhum momento diante da situação, nem nada, né? Então acho que então assim, eu considero que o título do Lando Norris ele é muito merecido, né? Mas infelizmente nessa sociedade que a gente vive hoje, né, onde eu acho que um dos grandes problemas dos fãs de Fórmula 1, quer dizer, fãs de Fórmula 1 entre aspas, né, os fãs de pilotos, né, é que eles querem sempre colocar a porra da mística de que quem está com o pior carro é que merece ganhar um título, né? E o Verstappen, ele foi muito citado nessa questão, né? Eu diria até que é a primeira vez onde eu vejo um piloto que dominou tanto uma categoria ter tanta torcida para ganhar mais um dos seus 4 títulos, né? Para ganhar o seu 5º título em sequência, né? Inclusive, se o Verstappen tivesse ganho esse campeonato, ele seria o único piloto da história a ganhar no mesmo regulamento, tá? Ele venceu muitas corridas desde 2022 neste mesmo regulamento, né? Enquanto teve o regulamento de efeito solo, o Verstappen, por exemplo, venceu todos os GPs do Japão, por exemplo, né? Então, o Verstappen ele foi muito brilhante nesse ponto, né? Mas infelizmente as pessoas que são fãs do Verstappen colocaram um naipe. Eu acredito que até hoje deve ter gente que ainda acha que o carro da Red Bull era o 4º melhor carro desse grid, né? Até hoje deve ter gente que acredite nisso, né? Mas eu ainda acho que é porque a Red Bull conseguiu se acertar. Por quê? Porque ela foi a única equipe que realmente mexeu
muito no carro desse ano, né? Enquanto as outras equipes não estavam mais mexendo no carro dessa temporada e priorizando o carro de 2026, que ele seria no outro regulamento, essas coisas todas, né? Então, senhores, eu diria que a temporada de 2025 foi impressionante só em um aspecto, que foi no quesito campeonato, né? E tal qual foi em 2010 também, onde também as corridas foram chatas, mas o campeonato foi interessante, né? Eu diria que é a mesma coisa que se encaixa em 2025, né? Porque a conversão, exemplo assim, de pole position para vencer a corrida era praticamente unânime. Era basicamente dizer o seguinte: quem é que fazia a pole position já tinha 80% da chance de vencer a corrida. Tudo por questões do problema do efeito solo, do problema da qualidade das corridas, do problema das pistas, do problema desse DRS. Todos esses fatores foram importantes para ter prejudicado uma temporada que tinha tudo para ser boa, né? Então, senhores, o que eu tenho a dizer sobre 2025 é meio que isso, né? Não deu tempo assim da gente falar das despedidas, né? Que teve várias, né? E eu gostaria de falar uma de cada uma e tudo, né? Então, enfim, né? Mas então, gente, é isso que eu tenho a dizer sobre 2025, tá? 2025 foi muito decepcionante nesse ponto, tá? Eu não gostei de 2025 porque achei o ano muito fraco no quesito de competitividade. A McLaren estava muito à frente, a Ferrari mais uma vez foi uma decepção, a Red Bull foi a equipe que nos animou, né? Foi que deu uma animada, porque ela animou muitos momentos ali, ela tinha até mesmo um carro até melhor do que a McLaren, né? Então ela nos deu esperanças, né? Nos deu esperança ali de que o Verstappen fosse conquistar esse título, né? E o choro do engenheiro do Verstappen, acho que talvez seja até muito reflexo disso, né? Foi muito reflexo disso, talvez ciente do esforço, não se falou até agora da razão do motivo do choro do engenheiro do Verstappen, né, inclusive, na última corrida. Eu imagino que é porque ele não vai ser mais o engenheiro de pista do Verstappen, mas eu acho que também tem muito aquela questão assim, né? Poxa, a gente se esforçou tanto, a gente foi lá, mexeu no carro, sacrificou o desempenho do carro de 2026, né? Porque tem muito isso na Fórmula 1, né? Se você mexe no último ano de regulamento, você está sacrificando o primeiro ano de regulamento, né? Do próximo regulamento. Então, né? Enfim. Então você tem que dar uma priorizada. Ou você prioriza na temporada do último ano de regulamento, ou prioriza o carro do primeiro ano de regulamento, do próximo regulamento. Né? Então eu acho que é isso que eu tenho a dizer a vocês sobre o que eu achei de 2025, tá? Coisas muito fracas, corridas abomináveis, muitos trenzinhos, mas o que salvou também foi a qualificação, né? A qualificação muitas vezes dava equilíbrio. Muitas vezes a gente via uma Racing Bulls em P2, no Q2, né? Só que aí a gente também via que no Q3 ela tinha sacrificado todo o desempenho dela e tudo, né? Então, assim, a gente viu muitas coisas boas nos quales, né? A gente viu muitas coisas boas nos quales, mas chegava na corrida era uma grande decepção, né? Uma grande decepção, né? Então, acho que é isso aí, senhores. Acho que é isso que eu tenho a dizer a vocês sobre o que eu achei na temporada 2025. Agora, eu vou fazer um vídeo do que eu achei das despedidas de 2025, tá? Das despedidas da Fórmula 1 de 2025, tá? Então é isso aí, fortíssimo abraço a todos. Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou pausar aqui e vou fazer outro vídeo sobre as despedidas, tá? Então é isso aí, um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis!